Olá, eu sou a pastora Isildinha, estou aqui nesse momento para convidar você para se inscrever no meu canal, compartilhar e curtir. E no final dessa mensagem, deixa lá um pedido de oração, onde eu vou estar orando pela sua vida, no nome de Jesus. Vamos para a mensagem. A palavra de hoje é Mateus capítulo 14 e no versículo 13, aonde a palavra de Deus diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco para um lugar deserto, apartando-se, sabendo o povo, seguiu a pé e deste à cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. Jesus aqui, ele estava no momento, trazendo para o mundo material. Jesus estava aqui no luto por causa de João Batista. E ele chamou os seus discípulos para se retirar para um deserto. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando ele viu a multidão, o Senhor Jesus, ele teve compaixão daquela multidão. E a palavra de Deus diz que Jesus curou os enfermos. Ele curou, libertou e também alimentou. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus diz que faltava o alimento. Estava ali aquela multidão com fome. Jesus tinha curado, Jesus tinha ministrado a palavra, mas naquele momento a multidão estava com fome. E a Bíblia diz aqui que Jesus, vendo, ele disse: e sendo chegado tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dai-lhes de comer. Jesus falou para os seus discípulos: dai-lhes de comer. Jesus nunca despede ninguém com as mãos vazias. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem até Jesus, o Jesus jamais desamparará. Eu quero falar para você que nesse momento Jesus aqui estava dando uma lição para os seus discípulos, porque os discípulos, eles sempre têm algo para entregar. E Jesus queria mostrar isso para os discípulos. A palavra de Deus diz que então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Aqui eu quero que você entenda que Jesus, ele entregou o pão partido na mão de quem? Dos discípulos. E os discípulos entregou à multidão. De acordo com como os discípulos entregavam, ali havia a multiplicação. Quero falar para você que o Senhor hoje, ele está dizendo: nós temos que ver de quem que nós fazemos parte. A parte da multidão ou os discípulos. Discípulo é algo mais profundo. Discípulo é algo que a palavra de Deus diz é mais seriedade. Porque quando você é um discípulo, você ouve a palavra e também as pratica. Esse é o verdadeiro discípulo. E Jesus queria que os discípulos aqui praticassem o que eles tinham ouvido. Que eles tinham visto Jesus curar, Jesus libertar. E Jesus aqui estava dando uma lição. Que com o tempo os discípulos iam ficar sem Jesus fisicamente. Eles só têm que carregar Jesus no coração. No livro de Atos, Jesus mostra isso. E ali naquele momento, os discípulos, eles puderam ver a multiplicação dos pães. Hoje Deus está falando, aquele povo, eles queriam saciar a fome. Mas Jesus hoje, ele está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Ele quer nos alimentar fisicamente e também espiritualmente. Ele quer que eu tenha vida abençoada aqui na terra, mas Ele quer também que eu tenha vida no céu, a vida eterna. Porque aquele que comer do pão, que é Jesus, nunca mais terá sede, não vai ter mais fome, não vai te faltar mais nada. Porque quando nós alimentamos da palavra de Deus, ela nos sustenta o nosso espírito. O nosso espírito é saciado pelo pão que vem do céu, que é o próprio Jesus. Então o Senhor aqui, ele deu uma lição. Nós não temos só que alimentar do alimento material, a saciar somente do alimento de dia a dia, mas também alimentar do espírito. O nosso espírito precisa ser sustentado. Por isso que Jesus queria que os discípulos entendessem isso. Não era só entregar o alimento material, mas também entregar
meus irmãos, aqui o pão espiritual. Ali estava entregando o pão, que era Jesus, nas mãos daquela multidão. E aquele que alimenta e pratica, esse será o verdadeiro discípulo. E o verdadeiro discípulo sempre tem algo para entregar. O verdadeiro discípulo sempre tem multiplicação nas suas mãos. A unção de Deus há nas mãos dos discípulos. E o discípulo é aquele que ouve a palavra e a pratica. E hoje Deus, Ele quer, meus irmãos, que nós fazemos a mesma coisa. Que nós sejamos discípulos de Jesus. O canal de Deus para entregar à mão das pessoas a vida. Hoje Jesus está à procura do discípulo que busque a Ele de todo o coração. E quando nós, meus irmãos, entregamos tudo na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer que multiplica. Jesus aqui entregou o próprio milagre nas mãos dos discípulos. Quando você é discípulo, é a diferença. É entregue o milagre nas tuas mãos para que você sacie muitas vidas. Hoje Jesus quer que eu e você venha saciar muitas vidas que estão com fome, que estão com sede, que necessita do pão. O pão que falta, que é o pão que é o próprio Jesus. Hoje Jesus, Ele quer que você faça isso, multiplicando o pão que é Jesus de Nazaré. O verdadeiro discípulo sempre tem essa multiplicação. Então, meus amados, levar a palavra de Deus a sério, aprofundado, isso é ser um verdadeiro discípulo. Não vai faltar alimento, não vai faltar nada. E quem beber dessa água, que é a palavra de Deus, será sustentado pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você ouvir essa mensagem, colocar no seu coração, Deus hoje vai multiplicar o que está faltando na sua vida. O que tem faltado na sua vida? Hoje Jesus está te perguntando o que tem faltado. Está faltando o alimento? Está faltando a paz? Está faltando alegria? Está faltando saúde? Então Jesus está te convidando para ouvir essa mensagem, porque Ele vai entrar em ação. Creia nisso no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você que tem faltado algo na sua vida. E aqui, como ministro da palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai me usar para multiplicar o que está tão pouco na sua vida. Está faltando a unção, está faltando a esperança, está faltando a paz, está faltando saúde. Nesse momento eu quero fazer uma oração para você que tem falta de muita coisa na tua vida. E Jesus está aqui hoje te oferecendo, meu irmão, minha irmã, saúde, alegria, tudo o que você precisa, porque aquele que buscar o Senhor em primeiro lugar vai ser saciado por Ele. Pai, eu quero apresentar nesse momento a cada vida, meu Pai, que ouvi esta oração, que ouviu essa mensagem. Meu Deus, que eu tenho certeza, Pai, que o poder do Espírito Santo alcança essa vida agora. Alcança, meu Pai, esse necessitado. Alcança, meu Pai, essa pessoa que precisa de uma cura. Jesus curou os enfermos. Pai, essa pessoa que nesse momento está enfermo, que está acamado, essa pessoa, meu Pai, que tem sede de justiça, faz justiça na vida dessa pessoa. Pai, essa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está desamparada, Senhor, visita-la agora. A palavra de Deus vem, meu irmão, para libertar os que estão em cativeiro. Jesus está aqui para libertar você que vive em prisões. Jesus liberta essa pessoa hoje de qualquer situação que ela se encontra presa. Eu declaro em nome do Senhor, Pai, passa com o teu poder agora sobre cada vida. Alcança essa pessoa, porque a mão do Senhor é poderosa e forte para alcançar você agora, que necessita de um milagre, que necessita de uma multiplicação, que o Senhor venha multiplicar tudo o que tem faltado na sua vida. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.